A voz da poesia. A voz da poesia. A voz da poesia. A voz da poesia. Eu sou Isabelle Moreira e estamos começando o podcast A Voz da Poesia. Por aqui, vamos poetizar e prosear à vontade. Falaremos de arte, literatura e muito mais. Vem comigo e vamos espalhar poesia. Neste episódio de hoje, vamos conversar com Jefferson Souza. Jefferson é jornalista, documentarista, poeta e vai engrossar o nosso caldo. Obrigada, Jefferson, por estar participando do nosso podcast e por trazer essa voz que é tão nossa e tão necessária. Eu que agradeço o convite, Isabelle. Fico muito feliz de estar participando desse projeto incrível aqui de vocês. E vamos lá conversar. Eu estou entrando aqui, Jefferson, já de enxerida, né? Hoje eu estou extremamente audaciosa neste episódio, porque eu lhe convido para participar comigo e estou tendo a audácia de conversar e propor um podcast que não é uma entrevista, mas se assemelha, neste meu caso, de estar conversando com um comunicador, com um jornalista. É uma presepada essa que eu estou fazendo aqui, mas de antemão já lhe peço desculpas pela falta do profissionalismo da comunicação, porque isso acaba sendo, para você que é da área, até chegar a doer nos seus ouvidos quando você pega uma pessoa assim, que é poeta, que é artista e que fica se metendo nessa coisa da comunicação. E mais um motivo para lhe agradecer de aceitar estar aqui comigo hoje. A gente tem, Jefferson, um costume danado com a poesia do Pajeú. Nós, pajeuzeiros e pajeuzeiras, a gente está adaptado, né, habituado a escutar poesia bastante, assim. Você é de Tapetim, cidade vizinha, meu irmão daqui, cidade vizinha, e a gente tem nesse contexto o pajauzeiro em algumas cidades de maneira mais acentuada, mas a poética como um todo de algo ser do nosso, da nossa representação, nossa identidade, enfim, a nossa bandeira, que é o tempo todo hasteada. E o teu trabalho vem seguindo muito na tua atuação nos últimos tempos, principalmente com a tua parte de filme, que a gente conversa especificamente sobre isso um pouquinho mais à frente, mas você é poeta, você faz poesia. Em que momento houve para ti essa percepção dessa importância poética? Porque em que momento, né? A gente tem esse costume, o hábito, então às vezes o que é habitual a gente não para observar, como o respirar, por exemplo. Essa poesia, às vezes ela não fica tão latente e tão óbvia para a gente que já é da casa. Então, em que momento você percebeu essa importância poética? E não como um elemento exclusivo do Pajeú, até porque não é, embora a gente tenha isso como uma bandeira mais forte, de mais enfoque em relação a outros lugares, mas como um elemento de destaque, de identificação mesmo nosso. Eu acredito que começa justamente com a falta disso que a gente tem de excesso, né? Eu cresci em Tapetim, como você mesmo disse, e assim como São José, imagino que outras cidades do Pajeú, é poesia em todo que é lugar, né? A gente vai no rapaz da bodega e ele passa o troco fazendo poesia e assim por diante. Eu tinha tanto isso, assim, a abundância de poesia ao redor de mim, que não é que eu nunca tinha dado valor, mas aquilo, como você mesmo disse, assim, é como beber água, né? Eu sei que hoje eu vou ouvir poesia, né? Eu sei que hoje eu vou beber água. E aí, quando eu vou para a região metropolitana do Recife a trabalho, né, quando eu completo 18 anos, em 2012, eu chego e aí é meio que um choque indireto, assim, não ver mais, acho que uma sociedade que vive em volta da cultura, né? Hoje, Tapetim, São José, assim como Tabira e outras cidades da região, é tão intrínseco que acho que as pessoas se formam poetas e poetisas, as pessoas se formam nesse entendimento do valor da cultura sem ter noção que no mundo todo não é assim, né? E aí quando eu cheguei em Recife, em Olinda, acho que acima de tudo a saudade pela minha terra, a saudade pelas pessoas e aquele estilo de vida, acho que a qualidade de vida de estar no interior, né? Que a gente geralmente pensa em qualidade de vida atrelando muito a dinheiro, mas qualidade de vida, ela, enfim, está em outros aspectos, né? Inclusive como, por exemplo, o dinheiro rende mais no sertão do que na capital, e de como você faz muitos eventos, vamos dizer assim, né, não só culturais, sem dinheiro, né? Então, quando eu cheguei pelo menos na primeira feira em Olinda, onde eu morava, e eu vi que as pessoas cobravam um valor altíssimo por manga, e todo final de semana eu ia em algum sítio e a gente ganhava assim
né, dezenas de mangas de graça, foi caindo uma realidade de que eu não tinha saído só de uma cidade, mas de um outro planeta, assim, né? Sem sair do mesmo estado. E o único fio que eu conseguia meio que me teletransportar para esse sertão, que eu não podia voltar mais, né? Eu vim trabalhar antes de poder estudar, então as questões financeiras eram bem complicadas no Recife, eu não podia ficar indo e vindo. E aí o único fio que me fazia voltar para aquele tempo de lembrança boa, né, de um tempo tranquilo, era a poesia. Então eu tinha poesia em excesso, mas nunca tinha parado para ouvir, acho que acima de tudo sentir, né? E aí tantos poetas que a gente já gravava com o canal do YouTube que a gente já tinha, quanto outros poetas, né? Como por exemplo Zé Adalberto, que é um poeta gigante de lá, que eu via muitas poesias, mas nunca me tocava, porque ele é como se ele falasse o óbvio para mim, porque estava lá. E aí quando eu saio e escuto, por exemplo, a poesia de Zé Adalberto, e eu falo, meu Deus, isso é genial, porque, né, consegue, acho que assim, atravessar o coração de quem está esperando e está preparado para sentir o que aquele poeta tem para dizer, né? Então eu acho que o grande divisor de águas para mim foi a saudade. Eu acho que a saudade que me fez não só se reconhecer alguém que poderia produzir poesia, mas como alguém que voltou a olhar para a poesia com os olhos não só de alguém que está, enfim, recebendo essa qualidade artística, mas de como alguém que poderia, acho que, fomentar e acho que, acima de tudo, assim, levar para outros meios essa poesia que tanto me tocou, assim. Eu acho que a partir daí que eu vim criando esses trajetos que eu fiz da minha vida profissional e pessoal, acho que acima de tudo, a partir da poesia, mas acho que acima de tudo do que move essa poesia, né? E aí sim, acho que temos muitos poetas e poetas nas nossas regiões, mas as motivações dessas poesias são diversas. E eu acho que a poesia ela ganha mais força e, acima de tudo, mais qualidade, né? Quando você sabe o porquê você está fazendo e porquê você está, enfim, querendo tanto essa poesia na sua vida. Tu falando aí da coisa da saudade, eu lembrando de Rafaelzinha, que é um clássico dela, né? Que ela diz, quem quiser sentir saudade, faça do jeito que eu fiz. Deixe seu torrão natal, sem querer, como eu não quis. Saia por necessidade, que depois você me diz. Essa tua necessidade de sair, agora é o que tu estás dizendo. Feito foi no verso de Rafaelzinha. Jeff, mas olha, desde o teu TCC, que a tua pauta, ela tem a poética como foco. Se não me engano, não me engano. Ela tem a poética como foco, porque a gente conversou um bocado lá atrás, na época. E essa pauta da poética, né, desse momento, em que momento, qual foi o ponto que ela se transforma em filme, que ela vira película, que ela vira audiovisual, e por que inaugurar desta maneira com Leonardo Bastião? São duas perguntas e uma tu pode falar no teu contexto, assim. Show. O primeiro jornal que eu comecei a trabalhar já como, né, jornalista de informação foi o Jornal do Comércio, que eu comecei em 2015, e era assim uma série de testes para conseguir entrar, já porque, enfim, não só por questão financeira, mas por questão de visibilidade, né? O estagiário da época ia trabalhar como um repórter fixo. E quando eu cheguei lá, além da gente ter essa necessidade de estar produzindo conteúdo jornalístico diariamente, era um jornal impresso e online, né? O jornal, faça uma reportagem boa ou faça uma reportagem ruim, amanhã ele está saindo, e depois da manhã ele está saindo, e assim por diante. E aí eu vi, acho que acima de tudo, naquele tempo, além de 2015 para 2016, um meio de conseguir não só levar o que eu escutava da poesia da minha região e que ainda não tinha voz, como também dar esses incentivos, acho que assim, midiáticos para determinados setores. A gente sabe que o Pajeú já tem uma força, e sempre teve uma força, assim, por décadas, na sua divulgação da sua cultura, mas é muito específico em determinados grupos culturais dentro do Pajeú. Não é toda a poesia do Pajeú, né? Hoje, que a gente já produziu mais de 4.000 vídeos de poetas e poetisas, a gente tem esse registro. Ainda assim, a gente tem total noção de que a gente conhece pouquíssimo sobre determinadas cidades. A gente conhece Brejinho, São José, Itapetim, Itabira,
mas o Pajeú ainda assim não é só essas 4 cidades. Sim. E além da região da zona urbana dessas cidades, existe sim zonas rurais que até produtores culturais de determinadas cidades não conhecem, porque muitos poetas nem se reconhecem como artistas, né? Ficam em silêncio quando alguém de fora chega, né? Não se sente à vontade de fazer poesia. E aí eu vi determinadas camadas que produziam cultura, né? Que queriam produzir cultura, mas não tinha esse espaço de fala ainda. Então, nessa época do Jornal do Comércio, eu comecei a tentar dar essa voz. Ou seja, é o que eu chamo dessa primeira fase de divulgação cultural, que é das pessoas que queriam ser divulgadas, né? Ou seja, eram pessoas que produziam poesia, que produziam essa arte, mas não tinha esse espaço. E aí no Jornal do Comércio foi fazendo isso e paralelamente, a gente já produzia material para o que na época era só um canal do YouTube, que a gente juntava vídeos de registro de poesias, mais ainda de Itapetim, mas de poetas de toda a região, com os primeiros vídeos publicados em 2008, né? Que hoje esse canal é comandado exclusivamente pelo meu pai, que é o Bernardo Ferreira, e ele usa o nome Bisaco do Doido, mas nem sempre foi esse nome, mas hoje é o Bisaco do Doido. E nessa época a gente já gravava muitos poetas, e especificamente o Leonardo Bastião e o Pedro Tenório de Lima, que são 2 poetas analfabetos, né? Do ponto de vista de escrita tradicional, não sabem ler, não sabem escrever, mas já eram destaque tanto no nosso canal quanto acho que na nossa proximidade familiar, né? Eram pessoas que sempre estiveram muito presentes nas nossas vidas, e eram, enfim, pessoas que a gente sempre achou absurdamente magníficos a sua arte, porque hoje acho que só de Leonardo Bastião, nesse canal do Bisaco do Doido, a gente tem uns 170 a 200 versos, ou mais até, né? Faz uns 2 meses que eu compilei as poesias que a gente tem gravada dele, e deu 4 horas de poesia, sem interrupções, só ele declamando assim, 4 horas, então assim, é bastante poesia, mas nessa época eles ainda estavam se abrindo para se sentirem bem em deixar que a gente gravasse eles, mas era surpreendente porque o que a gente conseguiu gravar, o que está nesse filme, o que está no Bisaco do Doido, ainda assim não é 20% do que a gente ouviu, só por conviver com eles, e que a gente, não, peraí, vai pegar uma câmera, vai pegar a câmera e já não lembra mais, né? Sim. Porque é puramente oral, é uma poesia dessa oralidade, e é uma herança da nossa região, e é importante que a gente não só entenda, como respeite isso. E eu acho que nesse andamento da gente entender e respeitar o que é a poesia oral, né, e as suas origens, né, do porquê determinadas camadas da nossa região se reconhecem como artistas e lutam por essa autoafirmação, que é importantíssimo, e outras pessoas, enfim, não querem nem ouvir falar de cultura, mas às vezes são objetos de cultura fortíssimos, né? E aí, nesse andar da carruagem, eu comecei a gravar Leonardo e Pedro Tenório para transcrever para o impresso. Eu comecei a gravar os vídeos pensando em transcrever, já que o jornal era em papel. E aí, junto com o material que eu fui acumulando, eu fiz meu TCC, que é Os Poetas Analfabetos do Sertão do Pajeú, de Pernambuco. E eu trago mais pessoas, né? Eu trago Antônio Pereira, eu trago outros grandes nomes assim, mas o Leonardo e o Pedro eram os poetas vivos e que eu tinha gravado para transcrever, porque não é só a fala, né? Às vezes um vício de linguagem pode ser mais poético do que a escrita correta, né? E é o que dá a métrica mesmo, porque se você às vezes falar a palavra correta, ela não casaria, então... Exato. Às vezes até o que dá rima, né? Aquela liga, se você muda, você perde um pouco da estrutura da poética. Exatamente. E aí eu fui fazer a transcrição e aí depois que eu acabei, tinha uma disciplina de documentário lá no meu curso de jornalismo, que já era na reta final, assim, e eu não tinha tempo, porque eu estava fazendo TCC, eu estava com o jornal, eu tinha outros projetos, e aí eu peguei o material que eu tinha gravado para transcrever essa reportagem, juntei tudo e entreguei da disciplina, assim, literalmente o que fez esse filme foi a procrastinação. Eu não tive tempo, juntei tudo e entreguei. E aí o que eu tinha de vídeo gravado era o Leonardo Bastião, o Pedro Tenório e alguns comentários do Dedé Monteiro. E eu juntei tudo, entreguei, o professor gostou e eu joguei no YouTube só como fiz, né?
E esse vídeo hoje ele passa de 2 milhões e 100 mil visualizações. Ele foi um fenômeno. É muita coisa. E segundo o próprio YouTube, ele foi visto em mais de 90 países. Teve uma repercussão que eu não esperava. Isso em 2017. E aí depois que eu terminei a minha faculdade, né, final de 2017, colei grau ali em janeiro de 2018, eu comecei a trabalhar nos projetos e eu fui vendo que eu acho que mais do que fazer poesia, mas divulgar a poesia vinha me arrastando, assim. Então, tanto o que esse filme fez, esse primeiro, que acho que é um filme muito desorganizado, assim. Eu juntei os materiais que eu tinha, ele não tinha uma estrutura narrativa complexa, mas as poesias já falavam por si só, tanto a de Leonardo quanto a de Pedro, e fecha com o Dedé Monteiro fazendo os comentários. E aí era nessa medida que esse filme, que é Os Poetas Analfabetos, do Pajeú, ia crescendo. Então ele começou a ganhar 30 mil visualizações, 50 mil, e eu vi que as pessoas pediam muita poesia e história sobre o Leonardo e sobre o Pedro, porque a gente já tinha muita poesia de Leonardo, mas era apenas um senhor de idade que vinha, declamava versos e sumia. Então ninguém sabia se era casado ou não, onde ele morava ou não, tinha filho ou não, por que essa poesia. E aí, nesse mesmo tempo, foi, acho que quando o Leonardo mais se aproximou da gente que eu digo, eu e meu pai, e aí eu fiz meio que assim, eu vi que as pessoas queriam mais saber de Leonardo e Pedro nessa ordem, queriam saber primeiro de Leonardo, depois de Pedro, pediam mais de Leonardo, e aí foi a ordem que eu fiz, né? Então, o meu segundo filme, só que meio que o meu primeiro filme oficial, é o Leonardo Bastião, o Poeta Analfabeto, e eu já fiz com todo um cuidado, porque eu sabia que ia ter um público muito grande que não era da nossa região. E aí eu tinha que compreender e passar a pensar dessa forma, porque a gente faz muita poesia da gente pra gente, porque a gente gosta muito de poesia. Sim, né? Verdade. Se você, por exemplo, se um cantador de viola fosse apresentar em São José do Egito, em Itapetim, ele vai ter muito mais dor de cabeça do que se apresentasse em São Paulo, porque tá todo mundo de olho na métrica, tá todo mundo de olho ali. Se ele errar alguma coisa da nossa poesia, porque todo mundo sabe a nossa poesia, né? E eu tinha essa noção de que estava chegando muita gente que não era da nossa região. E aí eles se encantavam muito mais pela poesia, mas por outros aspectos. Então eu fui vendo que o nosso público maior era do Centro-Oeste. Então, assim, era um público que não conhece o nosso sertão, mas tinha aquela imagem da seca, ou às vezes até de uma miséria, e de uma pessoa que luta muito por isso. Então, quando eu pensei no filme de Leonardo Bastião, eu já pensei numa estrutura um pouco pedagógica, que era justamente para as pessoas que não são da nossa região compreender os porquês desse filme. Então, quando esse filme, que sai em 2019, traz as poesias antigas de Leonardo, 2017, mas anos anteriores. O Leonardo de 2019, já um pouco consagrado, porque os versos dele já corriam muitas visualizações na internet. E eu trago pessoas como o próprio Zé Dalberto, explicando a poesia. Eu trago o Saulo Passos, que explica também um pouco a estrutura da métrica, e trago o Marcos Nunes, que é um doutor em filosofia e que pesquisa a história da nossa poesia, também explicando essa trajetória assim, como a poesia veio parar aqui, né? Dessa herança dos povos árabes, dos mouros. Então, assim, é um beabá, né? Como eu fiz um curta-metragem de 23 minutos, eu tentei meio que enxugar, e muita poesia do Leonardo. E quando a gente faz um documentário ele nunca é 100% expositista, vamos dizer assim. Muita gente acha que documentário ele é 100% assim, como é a realidade, mas o documentário ele tem a direção de um diretor, né? Assim, parece até pleonasmo, mas é muito importante entender isso, porque se você conviver com o Leonardo, isso, quando o filme saiu e ganhou muita imprensa, muitas pessoas chegavam para conhecer o Leonardo e ficavam chocadas, às vezes até tristes, porque o Leonardo ele não é só a poesia sobre o passado, sobre a saudade, sobre a natureza, mas ele é, por exemplo, a poesia sobre versos fescininos, que são com duplo sentido, né? Muito, ele tem muito isso. Ele tem muito isso. Mas, às vezes, tem gente, por exemplo, que saiu de São Paulo para Itapetim porque queria conhecer o Leonardo que viu no filme, e o Leonardo da vida real não é exatamente o Leonardo do filme, né? A gente tem que entender que existe esse paralelo da realidade, e não é que seja ficcional, mas, assim, há um direcionamento, né? E como eu entendi que o público gostava muito mais desses versos sobre os sentimentos mais puros, né, da humanidade, que é saudade, é amor, enfim, a tristeza por não ter mais sua mãe ou seu pai,
ou a luta diária de um trabalhador, eu fui montando, né, moldando a partir desse ponto, porque eu já sabia exatamente o que o nosso público esperava. E, enfim, eu fiz o filme sabendo que muitas pessoas iam ver, mas essa era a única pretensão, acho que eu tinha, que era deixar esse registro oficial do Leonardo, que até então a gente não tinha, e meio que alimentar esse grupo de pessoas famintas por mais Leonardo. E aí acabou tendo uma repercussão que eu não esperava. Então, assim, unindo acho que os meus conhecimentos enquanto jornalista que trabalhou em jornal, eu consegui fazer uma campanha de distribuição dele muito boa. Muito boa, que eu digo assim, que teve bons resultados. E aí, com isso, o filme de Leonardo estreou no Reino Unido, em um festival de cinema lá. E de lá para frente, ele passou em mais de 20 festivais de cinema internacionais, sendo de 12 países diferentes, né? Ele passou mais de uma vez no Reino Unido, em alguns países do Reino Unido. Ele passou 5 vezes na Rússia. Foi para diversos lugares, inclusive aqui no Brasil. E aí, consequentemente, a gente teve muito espaço na imprensa também. Então, desde a imprensa local, como o Jornal do Comércio, Folha de Pernambuco, até imprensa nacional, como a BBC, que fez uma reportagem especial sobre o Leonardo, sobre o trabalho que a gente vinha fazendo com esse material de registro. E é uma bola de neve. E aí, uma das coisas que mais me tocaram, assim, por ter feito... eu acho que, assim, por estar recebendo as repercussões desse filme e de entender a importância da gente, enfim, fazer poesia, mas, acima de tudo, lutar por essa preservação de pessoas que não podem dar-se o próprio registro, né? Como o caso de Leonardo, mas como outros poetas. Foi quando esse filme foi para a Europa e eu consegui acompanhar o filme, né? Fui a convite dos festivais para comentar em mesas de debates dos festivais de cinema. O festival de cinema, diferente de uma premiação, ele é um evento cinematográfico. Então, não é que nem o Oscar, que você vai e aí ganhou fulano, perdeu ciclano, tchau todo mundo. O festival geralmente é uma semana, os filmes inauguram nesse lugar, há debates, há espaços universitários, assim, pessoas que gostam de cinema vão discutir com os diretores. Tem uma vivência, né? É uma vivência. E acho que, acima de tudo, um espaço de networking, né? Assim, são fazedores de cinema, todos reunidos. E aí, entre os países que eu fui, né, eu fui para o Cabo Verde, para a França, para Londres, da Inglaterra, eu não fui para o Reino Unido todo, fui para a Áustria, fui em Viena e fui para Sarajevo, que é a capital da Bósnia. E lá foi onde eu fiquei mais impressionado, assim, porque o festival foi também o maior, o da Bósnia, que eu fui. E primeiro a gente estava concorrendo numa categoria com filmes que custaram $1 milhão. Caramba! E esse filme, falando em reais, esse filme me custou R$1.200 para fazer Leonardo Bastião. Eu fiz o filme todo do meu bolso e só gastou R$1.200 porque eu não estava com computador na época para editar, aí eu precisei pagar um editor. Mas o José Robernito, que foi o diretor de fotografia, gravou de graça com a câmera dele, assim. Inclusive, a gente conseguiu um apoio técnico, né? Um apoio de material da TV Pajeú, que é de São José do Egito, na época. Sim. Leonardo Bastião, enfim, logicamente também não cobrou, Zé Dalberto, Marcos Nunes, ninguém cobrou nada, a gente conseguiu o equipamento emprestado, eu tinha alguns equipamentos de sons, ou seja, saiu tudo na boa vontade, eu só paguei esse editor de vídeo porque não tinha como, não sei. E primeiro foi esse choque, né? Eu aí gastei R$1.200 concorrendo com um filme que custou mais de $1 milhão. E acho que a parte mais importante foi a atenção que todo mundo estava dando, assim, independente dos valores ou da qualidade imagética dos filmes. E aí o festival fazia com que os filmes passassem em todas as cidades do país. Parece muita coisa quando a gente pensa aqui no Brasil, né, um país do tamanho de um continente, mas a Bósnia é mais ou menos do tamanho do Rio Grande do Norte. E aí eu andei Bósnia adentro com o filme, e aí a gente foi para uma cidade no interior lá do país, que é Visoko o nome. E a exibição do filme foi em cima de uma serra, como se fosse uma montanha lá. E a gente foi, eu tremendo de frio, tava menos 1 grau, e a gente subindo uma montanha, né? Então, assim, todo mundo lá bem tranquilo, né? Todo mundo... Os casacos de tapetinho não renderam lá não, foi? Não renderam lá não. Tava todo mundo como se tivesse, sei lá, 30 graus, né? Só tava com russo, com pessoal que frio, menos 1 grau é quente para eles. Uhum. E eu batendo os dentes lá. E aí a gente chegou, era um cinema improvisado nessa cidade, uma cidade bem interiorana lá do país. Botaram as cadeiras, foi uma exibição a céu aberto. Começou a passar o filme,
eu estava sentado na frente, do lado do diretor lá do festival, até porque na Bósnia se fala uma língua eslava, então eu estava sem entender nada de ninguém, né? Eu precisava de alguém que falasse inglês para entender. E aí, no meio do filme, eu comecei a ouvir uns kikikiki lá de fundo, né? E aí eu pensei, provavelmente alguma turma de ensino médio que veio, obrigado pelos professores, e devem estar rindo ou conversando durante a exibição do filme. Foi a primeira coisa que me veio na mente. E aí eu virei para fazer uma cara feia, para ver se eles pelo menos paravam, né? Repreender, né, o comportamento. Com um rosto, né? Já que eu não sabia nada da língua deles. E aí eu virei com cara feia. E eram, na verdade, senhores de idade, sim, numa média de 50 a 60 anos, mulheres, homens, e eles estavam chorando, bem baixinho, vendo o filme do Leonardo. E aí eu virei para o diretor e perguntei o porquê, e aí ele me explicou que aquela região especificamente é uma região muito agrícola. A Bósnia é a maior exportadora de cacau da União Europeia. Então, por mais que fosse um outro mundo, né, um outro bioma, uma outra língua que tinha sido traduzida 3 vezes, eu legendei em português, traduziram para o inglês, foi traduzido para o sérvio-bósnio, e lá eles estavam vindo em outra variação, estavam lendo em outra variação. Ou seja, a métrica já morre quando a gente vai para o inglês, né? Porque não tem como ir. E aí ela passou para línguas eslavas, que é muito difícil alguém de língua eslava compreender idiomas latinos e vice-versa. Então, enfim, não tinha como estar ao pé da letra o que eles estavam lendo. Mas mesmo assim, eles tocaram muito e se emocionaram muito, porque eu acho que a força maior desses poetas, não só do Leonardo e Pedro, mas de toda a nossa região, é justamente de se tratar dessas questões mais básicas dos sentimentos. Então, quando o Leonardo falava da saudade e dos pais deles ter morrido trabalhando na roça, isso pega muitas pessoas que cresceram uma vida de agricultura com outras realidades, né? Teve a guerra da Iugoslávia na década de 90, ele tem outras vivências de violência, né? A nossa violência, ela é muito socioeconômica, né? É um abandono histórico que o sertão nordestino sempre teve, seja político, e aí, né, empurra a culpa para a natureza, quando, na verdade, se tivesse um papel público muito maior, e aí não falo de município, estado, mas assim, de um Brasil inteiro, né? É um preconceito histórico e discriminatório que vem assim de décadas e décadas contra o sertão nordestino. São violências diferentes e que se encontram no ponto mais primordial, que é agradecer a Deus, apesar de todas as coisas que você passou. Agradecer a Deus pelo que se tem e por tudo que você conseguiu construir, e pelo amor que você tem por aquela sua terra, apesar de tudo que você passou, que vivenciou, e todas as pessoas e situações que você perdeu. Então me pegou muito, e eu vi o quão universal é a nossa poesia, que quando a gente às vezes sai dessa ótica do Nordeste e vai para o Sudeste do Brasil, muitos poetas e poetisas da nossa terra batem muito em, às vezes, personalidades, vamos dizer assim, personalidades acadêmicas do Sul e Sudeste, que não consideram a nossa poesia tão poesia assim, ou que ela é limitada porque tem uma exigência de métrica ou uma estruturalização das quais os poetas seguem, sendo que, bem, no interior da Bósnia as pessoas estavam se emocionando com um poeta que não sabe nem ler nem escrever, e que fez, acima de tudo, essa poesia sem a pretensão de ser poesia. Quando o Leonardo faz essa poesia, ele não está pensando no que muitas vezes a gente, enquanto pessoas, vamos dizer assim, estudadas, quando vamos fazer um filme, quando vamos fazer um livro, quando vamos fazer uma música, a gente pensa no nosso público, né? Ninguém faz um projeto artístico senão esperando que ele seja ouvido, lido, assistido, né? Que sirva de alguma coisa, às vezes que dê um retorno, se não financeiro, mas, enfim, de reconhecimento. Mas o Leonardo faz isso como quem está assoviando, né? Ele faz isso para contar a vida dele, e tudo bem se não sair dali, e tudo bem, tipo, ele fez a poesia e eu não consegui gravar, e tudo bem, né? E eu acho que isso a pureza da forma que essa poesia nasce tem uma força que quebra não só esses paradigmas que às vezes alguns setores da sociedade, principalmente brasileira, coloca contra a nossa poesia, mas acho que acima de tudo fala por si só. Então, se eu hoje, ou qualquer outra pessoa, um acadêmico, vier aí dizer que a poesia de Leonardo não é poesia porque ela é analfabeto, ou porque só fala ou não fala sobre determinados temas, a opinião dessa pessoa acaba nela, porque essa poesia está chegando em pessoas que estão sentindo.
E poesia é isso, né? Tipo assim, acima de tudo, é fazer outra pessoa sentir algo pelas suas palavras, pela sua música, pelo seu projeto, seja qual for o artístico, né? E eu acho que isso tudo que eu falo, eu volto muito para o primeiro dia de gravação que eu tive com o Leonardo, que já tinha um vídeo que a gente tinha gravado, que tinha tido uma repercussão muito boa em Tapetim, as pessoas estavam gostando muito do verso, e eu cheguei com a câmera, botei a câmera assim na cara dele, isso para transcrever ainda os versos, 2017. E eu falei, Leonardo, faz aquela poesia lá que você fez, que fala de tal coisa e tal coisa. Aí ele olhou para mim e falou, olha, eu não lembro, não vou conseguir lembrar, eu posso fazer uma agora. E assim, isso é extraordinário pra gente. Isso é extraordinário pra gente que faz poesia, porque por mais rápido que a gente consiga fazer, a gente não faz assim, como assoviar, né? Às vezes você tem uma inspiração e faz a poesia, mas você dá, sei lá, comendo, faz uma poesia e a pessoa para e faz, assim, estrondoso do tanto que genial é isso. E eu falei, faz qualquer coisa. Ele falou, posso fazer qualquer coisa? Eu falei, pode fazer, né? E eu liguei a câmera, ele olhou para cima, olhou para baixo, assim, procurando alguma coisa. Aí ele olhou para o chão e disse uma das poesias mais famosas dele, que é: a sombra que me acompanha não é a que me socorre. A sombra que me acompanha não é a que me socorre. Se eu andar, ela anda. Se eu correr, ela corre. Mas é mais feliz do que eu. Nem adoece, nem morre. E ele criou isso na hora, porque eu pedi uma outra poesia, ele não tinha. Ele olhou para baixo. A única coisa que tinha em volta da gente era uma sombra. E ele fez o que hoje é uma das poesias mais famosas dele. E assim, é surpreendente isso, né? E para mim, enquanto tem essa proximidade com o Leonardo, que eu acho que é um grande privilégio, né? Acho que daqui a 60 anos, eu velhinho, seja lá onde eu estiver, eu vou estar me gabando muito de ter conhecido o Leonardo, de ter podido passar parte da minha vida ao lado de alguém como ele. Me dói um pouco saber de tantos outros Leonardos que ficaram para trás, né? Quando eu fui fazer a pesquisa sobre Antônio Pereira fazia de 20 a 30 poesias por dia, e registrado hoje tem menos de 30 poesias dele, tipo, dele mesmo, né? E assim, é só um exemplo, né? Se a gente for olhar aí historicamente... se a gente for contar tanto Leonardo Bastião que ficou sem ter um Jefferson. Muita história para trás, né? E eu acho que... acho que não só assim, muito Leonardo ficou sem Jefferson, mas muito Leonardo que não encontrou, que acho que não quis se abrir com Jefferson, né? Não tire sua culpa nessa história que eu já ia pontuar isso, assim, que tem essa sensibilidade mesmo de... Leonardo é gigante, ele é maravilhoso, mas essa sua sensibilidade é tão importante porque tira Leonardo do lugar que ele está e coloca ele em outro lugar, no lugar que ele está hoje. Eu comecei a ter um monte de gente, poeta, que começou a me perguntar se eu já tinha visto, se eu conhecia Leonardo, se ele existia. Ele virou uma coisa assim, meio Zé Limeira, no sentido da mitologia em torno ali, da existência, sabe? Porque as pessoas do Pajeú, inclusive, não sabiam, algumas até da área da poesia, não sabiam, não conheciam Leonardo. Eu já sabia de Leonardo por seu pai, porque em um evento ele me encontrou e na conversa nós conversamos e ele me declamou poesia de Leonardo, falou de Leonardo um bocado, disse que quando eu quisesse ir a Itapetim me levava lá, esse negócio todo. Mas é tão importante essa sensibilidade porque durante tanto tempo, né, a gente teve essa coisa de receber pessoas de fora que chegam aqui no Pajeú, e eu só estou falando do meu lugar, que é a minha zona de conforto, mas que chegam, filmam, gravam, levam esse produto para outros lugares e nunca que a gente teve um retorno. Isso aconteceu muito com Severina Branca, isso aconteceu demais com Severina Branca, com vários outros poetas, Zé Catota já falecido, Anita Catota já falecida, que teve gente que veio, registrou, foi embora, mas que nunca devolveu um registro, uma foto, e que esses poetas, essas poetas, as famílias, os amigos, enfim, entusiastas acabam não tendo o acesso à informação. Então, ter esse lugar, né? E a gente fica... rola essa visão muito colonialista, assim, de chegar e um tanto também colonizadora, de chegar no Pajeú com esse olhar do descobrimento do Pajeú, quando na verdade nós já estamos descobertos há muito tempo e fazendo isso há muito tempo e nos ouvindo, nos comunicando há muito tempo. E aí você é da casa e fala da casa e exporta essa voz e devolve
Isso, enfim, que bom que fosse muito mais Jefferson espalhado nesse mundo todo. Eu concordo demais assim, com sua observação, principalmente que hoje que a gente vive uma desterritorialização com a internet, né? Então, assim, eu já vi pessoas de Recife que vão ao Pajeú, por exemplo, e gravam determinadas pessoas de São José do Egito, determinadas pessoas de Tapetim, e se vendem como uma pessoa que descobriu essa pessoa, sendo que a pessoa nem conhece quem veio, já tem material gravado há 15 anos. Então, assim, chega a ser até um pouco ofensivo para a gente, porque, por exemplo, eu quando eu penso nos meus futuros projetos, eu penso que se eu fizer um filme por dia, pronto, vamos falar assim, um filme por dia, eu chego em um ano de filmes aí gravados e não cobri, assim, a região urbana de Tapetim. Então, imagina aí se eu for querer, enfim, falar de tudo, eu não falo de nada. Então, assim, eu penso em novos projetos mais para frente, e eu não consigo ver, assim, sei lá, meus próximos 5 filmes em documentário, nesse mesmo estilo de registro, que não sejam de pessoas de Tapetim. E eu acho muito importante falar isso, porque não é que eu só acho que existe poeta em Tapetim, mas eu acho que se eu parar de falar da poesia de Tapetim para falar de uma cidade, mesmo que seja vizinha da minha, vai vir alguém de muito longe falar da poesia da minha cidade de uma forma que não tem nada a ver. E aí, assim, a gente vê poetas falando filmes falando de determinados poetas do sertão paraibano, e aí chamam, sei lá, Cariri do que não é Cariri, aí chamam uma coisa do que não é uma coisa, aí dizem que a herança da poesia tal veio de tal lugar, quando não tem nenhuma relação. E aí, assim, pra gente, que é da nossa área, a gente vê isso e fala, tá errado. Mas, sei lá, para alguém do Rio Grande do Sul, que está tendo conhecimento da nossa região a partir daquele material, aquilo vai entrar na cabeça dessa pessoa e nem a gente vai conseguir mais tirar, né? Que é a verdade que a pessoa vai estar recebendo, né? E acho assim, acima de tudo, a primeira verdade, né, que é a que mais forma a opinião, é a primeira verdade. Mesmo que a gente chegue e corrija depois, tem uma dificuldade para essas pessoas entenderem que tiveram conhecimento de uma maneira errada, assim. Na época do filme de Leonardo, em 2019, além dos festivais de cinema e de alguns espaços em televisões internacionais que a gente conseguiu, que foi o caso da TV Brix, né, que é uma televisão estatal russa. Ela parece muito com a TV Brasil aqui no Brasil. Ela tem um alcance nacional, mas muita gente não assiste porque associa a uma televisão muito educacional. Mas ela pega em todo o país, assim. O filme passou 3 vezes nessa TV Brix. Ela tem muita relação com os países que fazem parte do grupo econômico multilateral, que é o BRICS, né, do qual o Brasil faz parte. E nesse vai e vem, eu fui convidado para participar de uma mesa de debate na Globo News, na Flip, que é a Feira Internacional Literária lá de Paraty, que é o maior evento literário da América Latina. E eu cheguei lá, bem chique o lugar, né? Coisas que eu nunca vi na minha vida. Me colocaram numa cadeira bem chique lá, com o pessoal da Globo. Aí uma sala cheia de gente para me ouvir falar. E eu comecei a falar. E aí algumas pessoas começaram a levantar a mão e fazer perguntas, tipo assim, me corrigir sobre o sertão. Assim, eu falo, não, porque não chove direto lá. Enfim, explicando, por exemplo, sobre a questão do clima da Caatinga. Aí um cara veio e disse, não, mas chove 7 meses por ano na Caatinga. Eu falei, eu não sei que Caatinga é essa que você viu aí, né? Qual foi o livro encantado que você leu, mas não é. A outra pessoa veio e disse, não, mas é porque toda a cidade do sertão pernambucano recentemente morreu gente de fome. Eu falei, não, absolutamente não. O Brasil está fora da mapa da fome. Eu não sei onde você viu isso. É uma caricatura do assim, nosso lugar. E aí eu falei, não, eu não sei de onde essas pessoas estavam vendo essa história, assim. E não, o fato de Leonardo falar, nossa, fico muito feliz de saber que ele chegou a essa idade. Eu falei, não, mas assim, Leonardo é um bebê perto dos velhos mesmo que a gente tem na nossa região, né? Leonardo hoje, 2022, tá com 78, né? Então, assim, Leonardo é um bebê, né? Acho que quase todo mundo da nossa região que está ouvindo esse podcast já teve uma tia-avó ou algum parente que passou dos 90, assim, fazendo pamonha, né? Assim, sim, facilmente. Minha bisavó faleceu com 103 anos. Esta semana, uma senhora de São José recentemente faleceu com 105, então é isso.
Não, eu tinha uma tia que com 97 ela tava lá moendo milho para fazer pamonha, assim, de boa, né? É quando a gente sai desse nosso espaço, que eu acho que, acima de tudo, é muito promissor, que a gente entende que nem todo mundo teve a educação que a gente teve, assim, né? Quando você pensa que o sertão pernambucano, o sertão paraibano, os sertões nordestinos, de uma maneira geral, sofreram com muito descaso em determinados setores e que sofrem até hoje com determinados setores econômicos públicos, a gente esquece que a gente tem uma das melhores educações, não só tradicionais pela escola, mas acho que, acima de tudo, dentro de casa, né? Acho que os princípios do povo sertanejo, acho que o cuidado e o respeito com a nossa própria história faz, especificamente das nossas regiões, que eu digo assim, todos esses sertões, um lugar de muito privilégio educacional. Então, quando a gente sai fora desse lugar, né? Se você convive, por exemplo, só em determinados eventos culturais do Pajeú, ou até mesmo do Recife, e vai para determinados espaços, como a Flip, que eu fiquei surpreso porque na minha imagem de Flip, já que é a maior feira literária da América Latina, eu só ia encontrar grandes intelectuais, enfim, que me corrigiriam com todo o ar que eu falasse, porque eram, enfim, grandes doutores da literatura. E eram pessoas que acho que o maior destaque que eles tinham, pelo menos desses que fizeram perguntas para mim, eram doutores do desconhecimento. Eram pessoas que falavam o que vinha na mente, mas sem nenhum tipo de embasamento, assim. Isso me assusta muito enquanto realizador, porque o único material que eu tinha ali para comprovar as coisas que, assim, para refutar as ideias malucas de algumas pessoas e comprovar a minha região, era esse filme. E há muito material que a gente produz, mas infelizmente ele é esbarrado para sair desse nosso núcleo, não por causa da gente, mas por causa de quem se acostumou a receber e a ouvir essas histórias de outros lugares. Então, tem gente que prefere escutar a história, por exemplo, do norte do Brasil, do Amazonas, através de uma pessoa de São Paulo, em vez de alguém do Amazônia, sabe? Tipo, tem gente que prefere escutar a história do Brasil, e aí, sei lá, uma questão muito específica, sei lá, do Tocantins, mas que é o que eu vi na voz e na escrita de alguém que nunca foi para lá. E aí a gente volta para muitas problemáticas e a gente vive num espaço onde, quando se escreve sobre literatura, por exemplo, do sertão, se você pegar em algumas bibliotecas estrangeiras, quando você pega para os sertões, o livro, no caso, ele está em literatura 100% ficcional, ele se enquadra em espaços como se fossem mitológicos, que não é que não tem aspectos, né? Mas é como se nada disso existisse, na verdade, assim. E é justamente isso, assim, é como se as pessoas estivessem viajando para o Eldorado, né? O sertão, acho que vai muito daquela ideia que se tinha da América Latina de antigamente, né? De que é um espaço onde a natureza manda, onde não é uma sociedade civilizada, e aí hoje, né, no século XXI, o que se reconhece como sociedade civilizada são as capitais e os grandes centros urbanos, quando a gente tem estrutura cultural, social, econômica, que daria, enfim, não só inveja, mas seria excelentes exemplos para o resto do país seguir, né? Acho que a gente seguiria um caminho muito mais efetivo de um Brasil, mas assim, de um país enquanto uma nação que pensa o progresso, se partisse de alguns princípios que nós sertanejos sempre tivemos. Então, eu acho que a Flip foi uma grande tapa na minha cara, porque ao mesmo tempo que eu tinha pessoas que estavam dando muito valor para esse material e estavam encantadas por ter esse material, acho que de uma maneira direta, né? Tinha muitas pessoas que, assim, estavam indignadas por Leonardo Bastião não passar fome. E falaram, Leonardo Bastião é aposentado, Leonardo Bastião tem esse sítio que é avaliado muito bem financeiramente, ele tem uma casa na cidade e, não, enfim, só porque ele é um poeta que fala da Caatinga, fala de uma pobreza que já viveu, não quer dizer que ele seja poeta. Inclusive, a gente chega no segundo ponto, que é o filme do Pedro Tenório de Lima, que é o filme seguinte, né? É meio que meu terceiro filme, só que meu segundo oficial, que foi em 2021, que o filme de Pedro tem muita abundância, diferente do filme de Leonardo. Leonardo, a gente localiza Leonardo numa casa de taipa, no meio do sítio dele, e ele fala muito, e aí o Marcos Nunes fala do sítio também, o Zé Adalberto fala da biblioteca e o Saulo Passos fala do seu escritório. Mas o Leonardo está atrelado a essa imagem de uma caatinga que não diz mais nada, ele está apenas no mato.
Só que aí o subconsciente de quem não conhece o sertão deduz que ele é um homem muito pobre, sendo que ele está, enfim, quantas pessoas, sei lá, que se consideram classe média alta, têm uma casa e um sítio, né? Quantas pessoas que se consideram classe média alta não se preocupam com dinheiro, porque, enfim, tem um estilo de vida que sobra muito mais do que falta. Mas aí eu chego nesse ponto do filme de Pedro Tenório, que ele tem muita abundância, o filme de Pedro. Como a gente teve um apoio da Audi Blanc na faixa 1, aí a gente conseguiu transitar por mais lugares. Então, a gente vai com o Pedro Tenório para ele tirar água em um tanque, e aí tem uma barragem cheia de água. E aí a gente grava com o Pedro Tenório falando, o pessoal vem aqui assar peixe, tomar banho, e aí todo mundo é muito feliz. Aí a gente tem a janta com o Pedro Tenório, que é uma mesa assim, dos pratos caindo, de tanta comida. Super farta, é um negócio maravilhoso. É super farto. E aí que tá. O trailer já traz isso, né, Jefferson? Assim, da água, o trailer já traz também essa coisa. Você já botou de cara isso aí. Que é o sertão também, né? Tipo, não que seja errado mostrar a época da seca do sertão, mas assim, existe muita tecnologia também, né? Hoje eu tenho meu primo que é agricultor, trabalha plantando batata e tomate. Ele diz que assim, ele usa determinadas técnicas de agricultura que o pessoal antigamente não usava, que faz com que ele consiga ter colheita em determinadas épocas que não se tem, vive muito bem, assim, financeiramente, muito melhor do que muitos colegas meus que, né, fizeram um monte de faculdade aqui no Recife, mas que, enfim, não conseguem botar em prática o que eles reconhecem como conhecimento, enquanto um agricultor que tem conhecimento prático e teórico no seu meio de trabalho consegue, enfim, ter muitos avanços. E é isso, o filme de Pedro é muita abundância, a gente tem muita água, a gente tem, enfim, os animais que passam são felizes, terreno fértil, muita comida. Quando ele fala do passado, ele fala, eu trabalho muito, mas como muito bem, todo mundo aqui é muito feliz, enfim. Ele fala, meu filho saiu para São Paulo porque ele não tinha trabalho aqui, mas ele tem um carrinho, ele tem uma moto, ele tem uma casa. Isso meio que machuca as pessoas que entraram para ver o filme do sertanejo poeta, analfabeto, e como assim ele é um miserável, né? Causa uma indignação, né? Porque isso é um entretenimento que algumas pessoas desse Brasil esperam do povo sertanejo do Nordeste, né? O sertão do Nordeste tem que emitir apenas a pobreza. E é tanto que os trechos do filme de Pedro Tenório que mais viralizaram foram os que estavam com o enquadramento fechado nele. Porque se o enquadramento abrisse e visse que era tudo verde atrás, um terreno fértil, as pessoas não gostaram de ver, sendo que a mesma poesia, enfim, eu gosto muito do Pedro. Pedro faz galopes à beira-mar, que, por exemplo, o Leonardo não faz. O Leonardo faz improviso e tudo mais, mas ele não se sente à vontade de gravar os galopes à beira-mar dele, Leonardo, por insegurança. E Pedro Tenório faz muito galope à beira-mar, que para quem é poeta e trabalha com a nossa poesia sabe que é muito difícil. Muito difícil, um gênero muito mais complexo. Isso. De se construir, né? Isso, e, enfim, narrativas muito bonitas, assim, acho que muito históricas, né? Tem um galope à beira-mar dele que Deus me livre, inclusive me atrever a tentar declamar, mas que ele descreve uma festa que ele foi em São Vicente, que é um distrito lá de Tapetim, e aí ele fala, enfim, você vai se situando, ele fala as mulheres que estão namorando, ele fala de um cara que só foi arrumar briga, que levou uma arma, aí ele fala de absolutamente todos os detalhes, e um galope à beira-mar muito curto, e rindo, assim, brincando, e isso causa incômodo em alguns aspectos da sociedade. E é muito curioso isso, né? O Leonardo ele sempre declama sério e com um ar tristonho no filme. Porque se você conhecer o Leonardo, ele declama sorrindo e tirando onda com você. Sim. E aí muita gente que sai... Tem um humor aguçadíssimo, Leonardo Bastian. Aguçadíssimo. E aí você vai... Aí tem gente que, como eu disse, foi de São Paulo, até de lugares até mais longe, assim, para encontrar o Leonardo, encontra uma pessoa feliz. E isso causa incômodo, né? e aí assim, eu não quero vender uma tristeza, acima de tudo, se ela não existe. Porque uma coisa, se realmente fosse triste, e aí a gente tentasse, enfim, né, replicar a realidade. Mas eu ia chegar para o Pedro Tenório e falar, Pedro, para de declamar rindo, para de ser feliz, porque as pessoas que vão ver não querem ver felicidade. Não faz nenhum sentido. Eu acho que volta a esse ponto da importância da gente estar fazendo esse material. Porque, de certeza, se fosse um realizador que não fosse daquela região, ia pedir para Pedro ficar sério, ia pedir, como já aconteceu, inclusive. Pessoas já vieram gravar com o Pedro depois do nosso filme e pediam para ele não sorrir, pediam, vamos procurar um lugar aqui, aí rodavam o sítio inteiro para achar um lugar onde tinha uma parede quebrada, porque todo o sítio é muito bonito,
E aí, não, a gente tem que gravar naquela parede quebrada, senão, sabe? Então, assim, isso vai muito do aspecto construído há anos, né, que aí, assim, não depende da gente, né? Depende de toda uma narrativa que foi construída para colocar a nossa cultura como uma cultura, enfim, uma cultura que não é brasileira, né? Uma cultura de um fenômeno específico, né? É como se, por exemplo, a gente não pudesse ser letrado. Aí, beleza, tem os poetas letrados. Aí, tipo, é como não fosse o mesmo valor. E aí vai uma grande bola de neve, né? Tipo... E aí a gente parte para esse outro ponto que, assim, esses poetas ganham essa repercussão toda, às vezes até internamente, só depois que ganham externamente. Então, virou um grande bafafá com Leonardo e com Pedro, porque o filme de Leonardo estreou internacionalmente. Ele passou em mais de 7 festivais internacionais para algum festival brasileiro querer passar. O de Pedro passou em 6 festivais internacionais e depois a gente estreou aqui no Brasil. E é muito curioso isso, né? Eu uso muito o exemplo do Rogaciano Leite, que é um grande poeta da nossa terra e que, apesar de ter vindo, eu acho que de um acesso à educação muito melhor do que outros poetas da sua época, ele ganhou a força que ganhou. Ele sempre foi um poeta genial que cresceu sendo, né? Mas a força que ganhou depois que ganhou destaques como jornalista, o destaque de Fortaleza, o destaque na Rússia, né? O Rogaciano Leite, ele tem uma poesia dele, Os Trabalhadores, na Praça Vermelha, lá em Moscou, e aí ele ganha essa repercussão toda aqui, posteriormente, e a gente volta muito, né? Inclusive eu gosto muito dessa curiosidade dos amantes russos, né? Porque antes de eu lançar o filme de Pedro Tenório, uma produtora lá da Rússia me ligou e falou: olha, tu tá fazendo um filme que nem o outro, né? Que era o que nem o do Leonardo. Eu falei, Eu falei, quem quer passar na televisão daqui? E aí eles pediram o filme antes de ver o filme, porque eles aparentemente gostaram muito, e eu gosto muito dessa ideia de que depois de Rogaciano Leite, que teve sua poesia cravada lá na Rússia, a gente teve Leonardo Bastião passando em 3 televisões da Rússia e em 2 cinemas de Moscou, que é onde o nome de Rogaciano Leite está lá, assim. Então eu acho isso muito simbólico, né? A gente sabe que depois de tantos anos, enfim, de outra época, né? A poesia Os Trabalhadores do Rogaciano Leite, ela acho que assim, conversava um pouco com a época política que a Rússia daquele tempo passava. Então existe acho que acima de tudo um reconhecimento do povo, e acho que acima de tudo um reconhecimento hoje com a poesia de Leonardo. E eu fico muito feliz de saber que há, fora dessa caixa, pessoas que estão valorizando muito a nossa cultura, independente do que pessoas mais próximas da gente estejam dizendo, e isso eu coloco, seja dentro do Pajeú, ou seja, enfim, dentro do Brasil, né, para a região sul e sudeste, que esse nosso registro. Então, assim, o Pedro Tenório ele foi lançado, a primeira exibição dele foi no One People Film Festival, que é o maior festival de cinema da África do Sul. E foi muito curioso o fato que o filme de Pedro Tenório, com exceção do Reino Unido e da Rússia, aí da Índia, ele passou em todos os países que ele foi, não foram os países que o Leonardo Bastião passou. Ele foi para a Moldávia, ele foi para a África do Sul, ele foi para o Chile, que Leonardo não foi. Na época da África do Sul, os diretores foram presencialmente, mas na época a equipe do festival me convidou a não ir, né? Eles soltaram uma nota dizendo que todos os diretores estavam convidados, com exceção dos diretores do Brasil e da Índia, por causa do Covid-19. Então, assim, não pude ir para a África do Sul com o filme de Pedro, mas o filme foi exibido. A gente ganhou uma menção honrosa, inclusive, de lá. E fico muito feliz, assim, de saber que existe essa abertura e de que a gente está podendo contar essa história, né? E eu acho que em todos os lugares que eu falo, e aí, assim, seja lá no Sudeste, seja no Sul, seja, enfim, em Recife, ou, enfim, aí pertinho de casa, em São José e Itapetim, acho que eu mais gosto de ressaltar é que, por mais, assim, grandiosos que Leonardo, Pedro e os poetas que a gente vem gravando sejam, eles são iguais a diversos poetas que a gente tem muito próximos da gente, que simplesmente não tiveram essa poesia contada. Então, assim, tem gente que fala, nossa, você teve muita sorte de conhecer o Leonardo e o Pedro. Mas, assim, às vezes, se a gente não tivesse gravado Leonardo e Pedro e tivesse gravado um dos outros mais de 400 poetas que a gente gravou no Bizarro do Doido, talvez tivesse essa repercussão.
E aí não desvalorizando a poesia de Leonardo e Pedro, mas valorizando as outras. Então, hoje, se você está ouvindo esse podcast aqui e você é do Pajeú, seja aí a qualquer cidade, pode ser que aquele velhinho na sua esquina tenha, assim, um potencial de história para contar digno de viajar, enfim, continentes, né? E porque o que foi que eu fiz de diferente para Leonardo? A única coisa diferente foi conhecê-lo e deixar ele contar a história do jeito que ele quer contar. Hoje ainda tem muita gente, principalmente dessa repercussão que a gente teve com o Leonardo, tem muita gente que chega para Leonardo e pede para ele fazer poesias com A e B, mas sem C e D. Então, por exemplo, grupos religiosos já foram na casa dele, queriam que ele fizesse poesia, mas não queriam que ele colocasse nenhuma palavra que não fosse indigna, vamos dizer assim. E aí você está forçando um poeta que depende da oralidade, que depende do improviso, a construir, enfim, vamos dizer assim, cortado a poesia. Então, eu acho que, assim, o que é que você quer fazer enquanto realizador, enquanto poeta, enquanto cineasta, enquanto artista plástico? O que é que você quer transmitir? Porque, assim, por fazer, a gente consegue fazer muita coisa o tempo todo. Mas qual é o valor que você quer dar ao seu objeto? O meu valor, o meu trabalho, quando eu penso em trabalho, eu penso muito no registro. Então, quando eu fui exibir o filme de Pedro Tenório, quando a África do Sul confirmou que queria o nosso filme, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o filme, ir na casa de Pedro Tenório, chamar a família dele toda, e todo mundo assistiu. Assistiu Leonardo, a esposa Pedro Tenório, a esposa de Pedro Tenório, os filhos, Nora, a família dela assistiu quando confirmaram a primeira exibição. Eles assistiram, vieram para mim e falaram, era isso que eu queria. Então é isso, eu estou satisfeito. Porque quando você pensa em cinema, em realizadores audiovisuais e cineastas, você às vezes coloca dentro de uma caixinha de pessoas que colocam a sua obra de arte, a sua obra maior do que tudo, assim. E eu sou, assim, acho que acima de tudo sou um jornalista que faz cinema, mais do que um cineasta que faz jornalista. Então, eu não estou fazendo um documentário que eu estou, sei lá, denunciando uma grande corrupção em um governo. Eu estou contando a história de vida, né, a vida e obra de uma pessoa que merece, não só por ser uma boa pessoa, mas porque sua obra diz isso, merece ser contada, merece ser guardada. Então, assim, eu chegar ao lado de Pedro Tenório, da família dele, e mostrar o que eu gravei e editei, e eles falarem, isso aí sou eu mesmo. É muito, assim, acima de tudo, gratificante por saber que eu estou levando a história deles mesmo, né? Então, por exemplo, quando eu direciono o filme de Leonardo para essas narrativas que são muito mais gerais, do ponto de vista sentimentais, é um direcionamento, acho que acima de tudo, do fluxo de poesia que sai de Leonardo, né? O Leonardo brincalhão existe, mas o Leonardo sentimental também existe. Então acho que é esse nicho que a gente vem mostrando, tem tido essas repercussões, né? O Leonardo entrou no serviço de streaming da Amazon Prime, né? Até hoje o pessoal do Reino Unido e dos Estados Unidos pode assistir. Pedro Tenório está no MUBI, e todos esses, além desses serviços que são pagos, eles estão em serviços gratuitos, que é o YouTube, que eu acho, acima de tudo, é o papel essencial desse projeto que eu venho fazendo, que é de dar essa democratização da nossa história, né? Então, se alguém estiver chateado porque eu não estou gravando poetas de outras cidades, saiba que os meus próximos filmes vão trazer mais poetas ainda de Itapetim, e depois mais ainda, e depois mais ainda, e talvez mais ainda depois, assim. E é isso, é muito bom contar a história de quem a gente conhece. Ah, Jefferson, que delícia falar contigo. É isso, né? É uma fonte inesgotável, esse lugar onde tu estás caminhando e adentrando cada vez mais e passeando, e muito bem, por sinal, fazendo muito bem, muito bonito. É tão importante quando, nessa tua narrativa, de trazer a satisfação da família do poeta, do próprio poeta, em se ver e se reconhecer na tela, em se reconhecer numa trajetória de vida, porque você está fazendo um processo tão inverso, infelizmente, do que eu venho acompanhando ao longo do tempo aqui no Pajeú, que é exatamente, primeiro se faz para casa e depois se faz para fora, né? A gente só vai entender o mundo para além do nosso jardim quando a gente souber andar no escuro dentro de casa. Enquanto a gente bater nas coisas de madrugada, é porque a gente não está conhecendo o próprio território. E aí é o momento que precisa acender essa luz e se entender. Num comparativo, é o momento que a gente precisa se entender internamente para poder fazer isso. Eu fico imensamente feliz. Os filmes são maravilhosos mesmo. Eu estou já ansiosa
igualmente com um monte de gente com quem eu tenho conversado, para ver outros resultados seus, de estar abordando não só essa área da poesia, né, essa parte poética, falando com muita propriedade, mas também uma área de cinema, de contação, de contar a história da gente de dentro, de um olhar de primeira pessoa e depois de um olhar de terceira pessoa no sentido do nós. Então é muito bom mesmo ter gente de casa falando do nosso terreiro e falando bonito para o mundo. Não é à toa que esse impacto todo que causou como um resultado, porque esse filme ele não encerra quando ele é visto e sobem os créditos. Esse filme ele tem uma consecução geral e vital, real na vida de cada poeta desse, porque Leonardo se desdobrou, né? Tem livro de Leonardo Bastião, por sinal um livro muito bom, maravilhoso. Tem um monte de coisa, de projeto que começa a se desenvolver. Eu conversei com um monte de gente que começou a sondar, perguntando se Leonardo participaria de projetos, de propostas, de eventos, de recitais. Então isso cria uma cadeia que potencializa também a economia criativa, que potencializa o surgimento de uma economia que já existe, mas que potencializa, por isso que eu friso essa palavra, dentro desse mercado que também é necessário, porque em algum momento a nossa poesia, quando nós temos a pretensão de viver disso, ela acaba virando um produto que a gente vende um produto que não se vê. Vender cestilha, ninguém vê, né? Carro de cestilha, ninguém vê uma cestilha chegando numa caixa do Sedex. Então é um outro produto que a gente tem, você transforma isso numa tela, num livro e coloca isso em outro patamar. Obrigada mesmo, Jefferson. Eu gosto demais a ti ouvir é sempre bom, né? Conversar contigo é maravilhoso. Tua agenda é muito corrida. A gente está se encontrando por fala, por áudio, num podcast maravilhoso, mas eu quero te encontrar mais vezes ainda no Pajeú para a gente tratar de mais coisas. E quais são os teus próximos passos e projetos para dentro desse teu patamar de filmes que tu estás imaginando? Porque se a pauta for poética, já tem aí um caldeirão de coisa para ser mexido e cutucado. Então já tem algum spoiler de uma próxima ordem do que é que está vindo por aí? Massa, né? Acho que respondendo por ordem, assim, o prazer é meu. Fiquei muito feliz de saber desse projeto, de conversar com você. Acho que, né, falo com muita gente, mas é sempre bom falar com gente de casa e sei que ser ouvido por muita gente de casa, né? Já pensando nos ouvintes do podcast. Enfim, eu acho que acima de tudo, se você ouviu até aqui é porque você gosta de poesia, você gosta da nossa região, do que a gente vem produzindo, então acho que é um espaço de muita felicidade, eu acho, né? E eu acho que o ponto é esse, assim, acima de tudo a gente está fazendo o que gosta, por pessoas que a gente gosta e por uma cultura que a gente gosta. Sobre os próximos passos, esse ano, dentro do audiovisual, mas fora da tela de cinema, eu estou produzindo e vai ser lançado no segundo semestre desse ano As Aventuras de um Pajéu Encantado, que é um jogo de celular e computador que você vai jogando e aprendendo sobre a história da nossa poesia. Então você vai jogando e vai conhecer grandes personalidades, Antônio Pereira, diversos poetas e poetas que já faleceram. Você vai jogando e vai, enfim, tendo missões e vai ter que aprender poesias para conseguir passar determinadas fases. E a ideia do jogo é justamente que pega um público mais jovem, né? Acho que um público de até 16 anos, é muito colorido, e é um jogo assim, bem longo, não é um joguinho de terminar muito rápido, não. Mas, ao mesmo tempo, a ideia não é que seja um jogo só educativo, porque, enfim, eu já fui uma criança e eu não gostava quando diziam esse jogo é educativo. Então, é um jogo que vai ter um calango gigante, onde a criança vai ter que pegar o calango. Então, assim, é um jogo para ela se divertir e, indiretamente, ela está aprendendo sobre a nossa história. Esse jogo tem o apoio do Fucultura, e, enfim, só vai estar pronto lá no finalzinho desse ano. Um outro projeto que está engavetado, mas, se Deus quiser, eu vou estar conseguindo começar agora no início de 2023. É uma trilogia, são 3 documentários, sobre cada documentário trazendo 5 poetisas de Itapetim. Então a gente tem uma poetisa que ela por anos e anos e anos, ela vendeu o vestido de noiva.
E ela tem vários versos sobre as mulheres, sobre a ansiedade, sobre esse grande dia, né? Tem, por exemplo, familiares, uma mulher que é familiar de um grande poeta, que eu não vou dar spoiler agora, que sempre teve a vida muito ofuscada por ser irmã desse poeta, sendo que é uma poetisa genial, e só foi descobrir que ela é poetisa agora, depois que ela tem mais de 70 anos, sendo que ela sempre fez poesia. Então a ideia é meio que acelerar esse processo de registro, porque eu vi que se eu for fazer de um por um vai demorar muito, então eu vou fazer de 5 em 5 agora. No caso ainda eu vou tentar captar recursos, mas estou esperançoso, vamos ver se vai dar certo. E tem também o projeto que é A Voz de Cima, explicando o porquê desse nome, né? Literalmente a voz de cima do Brasil, né? Nós aqui no Nordeste sempre somos vistos como aquela parte lá de cima que está produzindo algo inferior a da gente, sendo que, enfim, estamos produzindo muito bem por aqui. Então é um projeto que visa divulgar, fomentar e divulgar as produções culturais de determinados artistas e realizações que não têm grandes espaços, né? Assim, na nossa região tem personalidades que qualquer que se digam, eles já são muito bem ouvidos, mas tem determinadas outras pessoas, outros artistas que não têm tanta repercussão ainda. Então a Voz de Cima ela é um espaço onde as pessoas podem mandar poesia, podem mandar material que a gente estrutura para divulgar, e temos também o podcast, que é o podcast Poetas dos Sertões Nordestinos, né? Apesar de que a gente só está com poetas de Pernambuco ainda, mas nessa nossa próxima temporada a gente já vai trazer alguns poetas de outros estados, mas sempre dos sertões. Enfim, por enquanto, nesse aspecto cultural, o que a gente está fazendo é esse material. Mais uma vez, muito obrigado. E é isso, sim. Meu nome é Jefferson Souza, se quiser pesquisar aí no Instagram. No YouTube tem os nossos filmes, né? Estão no teu canal? Estou no meu canal. Você pode botar Jefferson Souza filme no Google, que já vem, tanto do Leonardo quanto o de Pedro. Pesquisando no YouTube, Jefferson Souza, Souza com S. Como diria Zelezinho, se fosse com Z, era Souza. Mas pesquisando Jefferson Souza no YouTube, vem esses filmes, vem outros materiais, né? Por exemplo, acho que porque a gente também mostra material de horticultura, gastronomia, então tem ensinando a fazer umbuzada. Aí tem uma mulher que fez que ela tem um pé que é umbuguela, né? Que é um pé que o fruto é a mistura de umbu com seringuela. Ela explica como é que aconteceu. Enfim, em resumo, a gente tenta fazer um caldeirão de informações culturais da nossa região, totalmente gratuito, é só entrar e assistir. Se quiser ouvir o podcast, tem no YouTube e tem no Spotify, se você preferir, e nas outras plataformas de streaming. E qualquer coisa também, só é chegar, falar comigo, que a gente também está produzindo o tempo todo, assim. E a gente gosta muito de conversar e entender o que determinadas regiões têm para contar. É isso, gente. Vai atrás desse cabra que é maravilhoso. Todo mundo aqui já pôde atestar. Mais uma vez, obrigada, Jefferson. Até breve, até o nosso próximo papo, a nossa próxima Voz da Poesia. O nosso podcast fica por aqui, mas aguardem que no próximo episódio vamos ecoar ainda mais a voz da poesia e fiquemos com a poesia da vez. Quem canta repente se sente tocado, quem toca viola sente a cantoria, quem ouve um poeta de perto arrepia, sentindo a grandeza que tem seu legado. Falando em futuro, presente e passado, a glosa sai firme, suspensa no ar. Palavra que é dita vai se eternizar nas folhas que o vento carrega consigo. Levadas para longe, não teme o perigo, cantando galope na beira do mar. É no vato, é no verso, é no verbo, é na vida, é no campo, é na rua, é no mato, é saída, é no chão, é no céu, é no sol, é na lida, é no sol, é no céu, é no chão. É cantado, é sentido, é inverno, é verão, é inverno, é sentido, é cantado, é quadrão, é quadrinha, é quadrilha, é quadrada, é quadrada, é quadrilha, é quadrinha, é quadrão. A voz da poesia. 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 Este projeto conta com incentivo da Lei Aldir Blanc Pernambuco 2021, pelo edital de criação, fruição e difusão.